Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com todos nós, principalmente nesses momentos em que vivenciamos situações tão difíceis ainda, que causam certa intranquilidade, porque a gente permanece ainda naquela disputa de aceitarmos Jesus ou escolhermos Mamon. Então é esse o tema da nossa conversa hoje. Está no capítulo 16, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E continua, praticamente a história que está aí, continua no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Então essa história mostra que esse homem rico é como se fôssemos nós algum tempo atrás. Quando Jesus aqui esteve, muitos de nós escolhemos seguir a Mamon e não quisemos acompanhá-lo. E aí nós ficamos nessa situação de agora não ter mais como fazermos outra coisa senão seguirmos as pegadas de Jesus. Esse problema, essa epidemia que está, essa pandemia que está aí, é para nos alertar de que precisamos mais do que nunca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E lembrando da passagem do Evangelho, nós vemos que o jovem rico, ele era muito rico e ele sentia falta de alguma coisa estava faltando para ele, apesar de toda a riqueza que ele possuía. Ele tinha muito dinheiro, mas não era o suficiente, ele não se sentia feliz. E ele um dia vai ao encontro de Jesus e pergunta a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus então pergunta a ele: bom? Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. E Jesus fala para eles: é você seguir os mandamentos. E ele acha que existe um outro mandamento, que não é aquele que os 10 mandamentos que Moisés tinha trazido. Mas Jesus repete, né? Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar ao próximo como a si mesmo. E ele responde que tudo isso ele fazia desde a sua mocidade. O que lhe faltava então? E Jesus respondeu: se você quer alcançar a vida eterna, vende tudo que você tem e vem e distribui aos pobres e vem e me siga. Mas ele pensou muito, ele tinha muitos bens, muito dinheiro e ficou naquela dúvida: será que eu devo realmente desfazer? Como é que eu vou ficar? Né? Ele levou assim até as últimas consequências e não aceitou, realmente não aceitou seguir a Jesus. E aí nós vamos comentar nessa passagem, porque ela fala muito para a gente, porque ele fica muito triste se vai e Jesus diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ora, esse camelo que ele está falando eram cordas que amarravam navios que eram feitas de camelo, de fios de pelo do camelo. E Jesus não diz que é impossível, diz que é mais fácil o camelo passar no fundo no buraco de uma agulha. Por quê? Ele não está condenando a riqueza, porque senão Deus não daria a riqueza para o homem. Seria assim, muita maldade de Deus permitir que um homem adquirisse riqueza, mas depois fosse condenado por isso. Aqueles que nascem num palácio,
ficariam condenados eternamente por possuírem riqueza, mas não é isso que ele estava falando. Ele estava falando do apego que temos com os bens materiais. E a gente não reflete na continuidade da vida. Porque quando o rapaz pergunta o que é vida eterna, ele não está falando de viver eternamente na carne. Lógico, ele sabia que as pessoas, chegando a uma certa idade, iriam também desencarnar, não ficariam eternamente. E que vida eterna seria essa, então? No plano espiritual? Mas de que forma? Então só vai adquirir a vida eterna, essa vida eterna, aqueles que já se prepararam o suficiente para não precisarem mais retornarem para o planeta. Aqueles que já estiverem depurados e que vão permanecer eternamente no plano espiritual. Só reencarnarão em caso de extrema necessidade e missão, como aconteceu com Jesus. Ele sentiu a necessidade de vir ele mesmo, porque ele havia mandado outras pessoas e não foram aceitas. Não se deu valor ao que essas pessoas ensinaram. Então ele veio ele mesmo. Mas ele tinha a necessidade de reencarnar? Não. Que, aliás, ele encarnou no planeta Terra. Então, essa vida eterna que ele fala é a vida do espírito, mas do espírito já pronto para não ter que reencarnar mais. Basta seguir os mandamentos para alcançar a vida eterna? Tem que ser assim. Porque se não for assim, como que nós vamos conseguir? E aí seria uma injustiça. Então, quem segue, que faz tudo o que é necessário fazer para o bem de si mesmo e do outro, demonstrando que ama a Deus, ele não pode ser igualado àquele que não tem esse conhecimento, que não tem essa prática. Essa história de que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões e que um ladrão desse estaria com ele no paraíso, é uma maneira meio que equivocada que as pessoas entendem. Porque não seria dessa forma. Não bastou ele se arrepender do mal que ele havia feito. Ele teria que mudar de condição e certamente reencarnou outras vezes na Terra para estar numa condição melhor. Não basta por isso simplesmente na hora do desencarno dizer: Deus me perdoa porque eu errei. Não é por aí, porque senão, como justificar a justiça de Deus dessa forma? Não é possível, né? O que ainda nos falta? Realmente cumprirmos o que os Espíritos, o que Jesus veio nos ensinar. Vende tudo e dê aos pobres, depois vem e siga-me. É uma expressão que Jesus fala para o homem rico, para ele dar uma prova do seu desapego aos bens materiais, que ele podia conhecer todos os mandamentos, como nós conhecemos, mas nós praticamos? Ele também não, ele praticava o mandamento, mas não era com amor, com desprendimento. Inclusive, onde ele morava, no palácio que ele morava, ele tinha escravos. Ele gostaria de ser um escravo? Claro que não. Então ele não podia manter escravo. E a postura é por aí. A gente tem que fazer para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Agora, é preciso ser pobre para merecer uma vida melhor no plano espiritual? A gente tem que realmente ficar na pobreza para isso? Também não. Porque se Deus nos deu a riqueza, permitiu que alguns de nós se tornassem ricos, é para que um possa ajudar ao outro.
Porque existem pessoas que têm melhores condições de administrar. Tem gente que não consegue administrar os bens, os ganhos. Tem gente que tem dificuldades. Eu sou uma que tem dificuldade para administrar determinadas coisas. Se eu ganhasse uma quantidade enorme, eu ia ter uma dificuldade enorme para administrar. Então tem muitas pessoas assim. Então a riqueza material é para aquele que consegue trabalhar e consegue auxiliar aqueles que se tornam seus trabalhadores. Então Deus não está nos impedindo de termos a riqueza, até porque Jesus não tinha dinheiro nenhum. Ele veio e ele não precisou, porque ele sabia como administrar a sua vida diante das leis de Deus. Ele não precisava de dinheiro. E a gente também um dia vai estar na mesma condição, vai saber como administrar uma riqueza, porque se Deus nos desse ela por castigo, ia ser até maldade, como já falamos. Deus não permitiria que um homem adquirisse a riqueza se ela lhe fosse causa de prejuízo, de perdição. A riqueza material estimula o ser humano a desenvolver o egoísmo, o orgulho e a vida sensual. Porque aquele que tem dinheiro, dificilmente, eu me lembro que certa vez chegou um ônibus com vários jogadores de futebol, cheio de grana, né? Aqueles jogadores famosos, e foram levados até um orfanato, onde eles iriam distribuir, se não me engano, eram ovos de Páscoa. Mas quando eles souberam qual era a instituição religiosa que administrava o orfanato, eles se recusaram a entrar. Eles estavam interessados em ajudar as crianças, independente de quem fosse? Não. Então é por aí. A gente às vezes deixa de ajudar por uma série de preconceitos, por ideias errôneas, por racismo, por um monte de coisa. A gente não pensa em se desapegar das coisas, desapegar dos bens, né? E a Amélia Rodrigues, ela coloca no livro Primícias do Reino, esse livro aqui, Primícias do Reino, ela conta a continuidade da história desse rapaz, que ele volta para casa, mas ele estava envolvido em corridas de biga, que ele ia para Cesareia correr, disputar uma corrida e tentar vencer para superar os esportistas lá de Roma. E ele então, Jesus mais uma vez chega para ele e ele fala para Jesus que não dava, porque ele tinha inclusive comprado 2 parelhas de cavalos lá dos partos, eram cavalos bonitos, fogosos, e ele não podia deixar de disputar. Depois ele faria isso. Depois que ele corresse, ele então ia, talvez, né? Porque se naquele momento que Jesus o chama, ele desiste e vai para a corrida, e o tempo todo, depois que ele conversa a primeira vez com Jesus, ele vai para casa e fica o tempo todo lembrando da conversa que teve, dos olhos de Jesus para ele, da fala do Jesus, mas ele mesmo assim, na dúvida, ele fica pensando, os amigos que estavam contando com ele para essa corrida, e ele vai com os amigos para participar da corrida. E nessa corrida, a biga, numa manobra infeliz, a biga vira com ele e ele é atropelado brutalmente pelos outros cavalos e ele cai, né, mortalmente ferido, e ele não tem como recuperar, porque ele é quase que estraçalhado na pista. E mais uma vez Jesus se aproxima e aí o acolhe em seus braços.
E eu fico imaginando o compromisso, provavelmente, que esse rapaz tinha para com o trabalho do cristianismo. E ele deixou passar, ele não aproveitou. E nós também, quantas vezes somos chamados por Jesus e abrimos mão e deixamos passar, e muitas das vezes, chegando no finalzinho da existência, é que a gente acha de fazer alguma coisa, mas aí o tempo já passou, aí já perdemos o tempo que poderíamos ter feito alguma coisa. Então, meus irmãos, que a gente repense esses momentos, repense que estamos chegando realmente no finalzinho de planeta de prova e expiação, e que se quiser permanecer num mundo melhor, num mundo mais feliz, nós temos que começar a mudar as atitudes, a fazermos o melhor que possamos para ajudar aqueles que estão à nossa volta, que estão precisando de ajuda, que não sabem ainda como vão fazer nesses momentos difíceis. Agora é o momento do testemunho, de testemunharmos o quanto nós amamos a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, que a gente possa pensar isso aí e que Jesus continue nos amparando, nos ajudando a seguirmos em frente, a vencermos as dificuldades e nos tornarmos cada vez mais melhor ainda do que somos hoje. Jesus nos abençoe, muita paz.